Sejam todos bem-vindos ao nosso canal devocional diário Edificando Vidas. Começamos um estudo onde falamos sobre o plano divino de Deus para a humanidade. Esse estudo será distribuído em alguns vídeos de pequena duração para que você possa acompanhar e assim você está estudando as referências citadas no vídeo na sua Bíblia. No vídeo passado, falamos sobre a tríade do homem, as estruturas que compõem o homem. A primeira estrutura que falamos no vídeo passado foi a estrutura espiritual. A estrutura espírito do homem, ela foi feita em Gênesis 1, é citado que Deus, quando foi formar o homem, fez ele a sua imagem e semelhança. Na estrutura espírito, ele pegou o homem e formou ele a imagem, sua imagem e semelhança. Já na estrutura 2, que é a estrutura carnal, que foi citado em Gênesis 2, ele pegou o homem do pó da terra e formou o homem. Esse segundo homem formado do pó da terra é o homem carnal. Nele você tem olhos, boca, nariz, ouvido, orelha. Então, é tudo aquilo que você consegue ver externamente no homem. Então, a primeira estrutura foi a espírito e a segunda foi a carnal, a natural. Porém, quando Deus terminou de fazer a estrutura do homem do pó da terra, ele assoprou nas narinas do homem e daí ele deu uma alma vivente para ele. O homem passou a ter uma alma vivente. Essa foi a descrição que a gente fez no estudo no último vídeo. No vídeo anterior, falamos também sobre a tríplice natureza do homem, onde o homem espírito, que é pneumo. O que é o homem espírito pneumo? É o homem espiritual, pneumáticos. É o homem que é regenerado, que é experimentado, que é espiritualmente maduro. Este homem que é espiritualmente maduro, ele tem o discernimento, ele tem dentro do seu espírito o discernimento, a esperança, adoração, oração e fé. Você consegue estar vendo referências sobre o homem espiritual na referência 1 Coríntios 2,13. Já o homem, alma, psique, o homem natural, você consegue ver a referência em 1 Coríntios 2,14. Se caso você quiser anotar a referência, é 1 Coríntios 2,14. A segunda estrutura, que é a alma, a alma é responsável pelos pensamentos, sentimentos, vontade, consciência e a razão, que é o homem natural. O homem natural, ele é considerado um homem não regenerado. Ele ainda não tem a espiritualidade desenvolvida. Ele ainda não, o espírito dele ainda permanece adormecido. Já o corpo, a terceira estrutura, que é o corpo feito do pó da terra, que é a externo, né? O corpo externo do homem é o homem carnal. O homem carnal que possui visão, olfato, tato, paladar, todas essas funções, todo isso englobado no homem carnal, também é considerado um homem não maduro. É um homem que vive apenas para satisfazer as vontades da carne. Então, tudo isso a gente falamos no vídeo anterior. Hoje vamos estar falando sobre o plano da salvação. O plano de salvação começa em Gênesis. Adão e Eva são os primeiros seres humanos na Terra. Deus descia todos os dias para ter uma comunhão com eles. Deus ali
permitiu que eles comessem e desfrutassem de todas as árvores de frutos que existia no jardim, porém disse para eles que eles não poderiam tocar nem comer do fruto da árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal. Eva foi influenciada pela serpente para comer a fruta. Da mesma forma que a serpente influenciou a Eva a comer do fruto, ela ofereceu para Adão o fruto e ele também, desobedecendo a Deus, comeu do fruto. Eva, quando desobedece a Deus, oferece para Adão o fruto, eles, desobedecendo, pecam. É o primeiro pecado que entra no mundo através do homem, com a desobediência a Deus. Pecando, ambos recebem uma sentença de Deus para que eles sejam retirados do jardim. Eles vão ser retirados do jardim. Mas antes que eles são retirados do jardim, essa consequência do pecado deles vai mudar permanentemente o destino da humanidade. O destino da humanidade foi completamente mudado a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, através do homem. A sentença que Deus deu para Adão foi que ele tornou a terra maldita. E a partir deste momento, Adão teria que lavrar, trabalhar e comer a partir do suor do seu rosto. Ele teria que tirar da terra o próprio alimento. Já não estaria ali à disposição, como no jardim, que ele poderia comer de tudo. Depois do pecado, ele teria que começar a trabalhar para poder sustentar a ele e a família dele. Eva também recebe a sentença de que o parto, ela teria dores durante o parto. Então, a partir deste momento, a Eva, ela recebe essa sentença de que quando ela tivesse filhos, ela teria dores no parto, ela seria submissa a Adão e as vontades dela seriam somente para com o homem. Então, a mulher teria essa sentença juntamente com Eva. Antes de Deus colocar eles para fora do jardim, eles pecando, os olhos deles perceberam que eles estavam nus. Percebendo essa nudez, eles envergonhados, Deus, na sua misericórdia, sacrificou um animal, tirou a pele e cobriu o corpo deles, cobrindo a nudez, antes de colocá-los para fora do jardim. Aqui a gente vê que houve o primeiro sacrifício para a vida do homem. O primeiro sacrifício em prol para poder sanar, porque o homem peca, Deus sacrifica um animal e faz roupas para poder cobrir a nudez do homem. O primeiro pecado traz consigo um primeiro sacrifício que Deus fez, sacrificando um animal. Contudo, Eva e Adão, após ser cobertos e receberem a sentença de Deus, eles são expulsos do jardim. O homem, Adão, deu nome para sua mulher, Eva. Com esse nome, ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas da pele dos animais para ele, e ao fazer as roupas, ele disse o seguinte: então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Pois então, fez a roupa, ele percebeu que o ser humano, a partir daquele momento, tinha o conhecimento do bem e do mal, e então ele decidiu retirar eles da presença dele do jardim. Tirando eles dos jardins por causa de uma só coisa: o homem voltaria a ser desobediente novamente.
Tanto, sabendo que ele voltaria a pecar, ele decidiu retirar Adão e Eva do jardim. Porque ele sabia que se eles comessem agora da árvore da vida, e eles teriam vida eterna. Comendo dessa árvore da vida, estaria somente a alma e o corpo físico, a carne, viva, já que o espírito estava inativo, morto por causa do pecado. Porque aonde há pecado, Deus não habita. Por isso que houve essa separação. Deus não poderia mais descer no jardim para poder ter a comunhão que tinha antes do pecado com Adão e com a Eva. Por isso, ele decidiu deixar eles de fora do jardim para não correr o risco deles desobedecerem novamente, comer do fruto da árvore da vida e passar uma eternidade longe da presença de Deus, longe da comunhão com Deus. Daí segue o plano divino de Deus para a humanidade. Antes da queda, o Espírito governava o ser humano. Ele tinha comunhão com Deus, direto com Deus. O ser humano não tinha conhecimento do pecado e do mal. A alma não havia corrupção, não havia sido corrompida, e o corpo também não havia sido corrompido. Por isso, havia a comunhão entre Deus e Adão. Já após a queda, a alma passou a governar, consequência do pecado. Por quê? A alma, a tendência dela é querer as coisas imediatista, aquilo que é de imediato. Então ela vê as coisas, aquilo que ela pode estar vendo, aquilo que ela pode estar observando aqui no mundo. Então ela deseja uma casa, ela deseja um carro, ela deseja... Então os desejos da alma geralmente levam ao pecado. Geralmente, quando a alma deseja algo que está no mundo, geralmente o pecado vai estar junto, atrelado ao corpo, quando o corpo for fazer a vontade da alma. Por que quando o corpo for fazer? Porque o corpo, a alma governando o corpo agora, depois da queda, o corpo é inclinado a realizar os desejos da alma. Então, a alma deseja, o corpo realiza. Então, aonde não tem um espírito que governa, a alma governando, geralmente é tendencioso a estar andando numa vida de pecado, numa vida de queda, numa vida de insubmissão aos mandamentos de Deus. Com a queda, o espírito ele fica completamente inativo, como morto. Por isso que quando Deus falou, se comerdes do fruto, com certeza morrerá, ele não estava falando da parte exterior, do corpo físico e nem da alma. Ele estava falando daquilo que era imagem e semelhança dele. Ele estava falando do espírito. Então, quando Eva e Adão peca, o espírito deles fica inativo, morre, porque fica longe de Deus, o espírito morre e não tendo a presença, não sendo alimentado por Deus, por palavra, pelo Espírito Santo de Deus, o espírito fica ali adormecido, amortecido, até que ele seja despertado pelo novo nascimento, até que ele reconheça Deus novamente como seu Salvador, como aquele que é seu Criador. Quando ele tem novamente um entendimento, aí ele tem a possibilidade de acordar e ser renovado e renascer, aonde há. Então é onde se fala no novo nascimento. Então, no vídeo de hoje falamos
sobre essa tendência do homem, do pecado, e tendencioso sobre Adão ter desobedecido ao Pai, ao nosso Deus Salvador. Então, no plano de salvação, que estamos discorrendo aqui nesses vídeos, Deus tinha um plano para Adão. Com o pecado, esse plano foi modificado e com isso, toda a sentença, todo o destino da humanidade foi modificado com o pecado de Adão. No nosso próximo vídeo, estaremos dando continuidade no nosso estudo sobre o plano divino de Deus para a humanidade. Sejam todos muito bem-vindos a esse estudo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço que inscreva, que toque no sininho para que você receba notificação quando colocamos os novos vídeos, para você continuar acompanhando, para que você veja o decorrer da história da humanidade a partir do pecado, a partir da desobediência. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva, compartilhe com alguém que você deseja que faça, que acompanhe esses vídeos com a gente. Compartilha com alguém que ainda não veio ainda para a presença, ainda não conhece. Então, apresenta para ele conhecer, para a pessoa conhecer. Porque quem sabe você estará cumprindo o seu ID e levando o evangelho, levando a palavra, o conhecimento para toda criatura. Porque você pode fazer isso compartilhando esse vídeo. Amém? Aguardo vocês no próximo vídeo.